Fala, TCcinho, tudo bom com você? Olha só, eu já gravei um vídeo aqui, tá lá no meu canal do YouTube, tá no meu perfil do Instagram, inclusive, curte esse vídeo, comenta lá no canal do YouTube, né, no perfil do Instagram, dá uma olhada em tudo que eu tô postando, tem muita coisa interessante sobre o TCC ou sobre o TFG de Arquitetura e Urbanismo. Mas bom, eu já gravei um vídeo falando sobre orientador de arquitetura, qual a importância e como você faz para definir um bom orientador, para procurar, né? Para escolher esse orientador. Mas aí no vídeo de hoje eu queria te mostrar, eu queria te apresentar o momento ideal e como você pode procurar, né, esse orientador. Afinal de contas, qual é o momento ideal de definir esse orientador? Qual é o momento ideal de procurar por esse orientador na hora de você fazer, né, a sua escolha para o seu TCC de Arquitetura e Urbanismo? Então vamos lá. Um orientador é aquele professor que vai te ajudar em determinados pontos do TCC, determinados pontos do TFG, em que você realmente não consegue essa ajuda com outras pessoas. Você realmente precisa daquele orientador para te ajudar com esses pontos específicos. Por exemplo, as regras da sua universidade, né? As visões que aquele orientador tem, que outras pessoas não têm. Eu posso lá colocar 10 arquitetos para te ajudar para desenvolver o seu projeto. Cada um terá uma visão diferente, porque cada um tem uma bagagem específica. Então, realmente, aquele orientador, ele tem uma visão diferente de qualquer outra pessoa que irá mentorar, que irá te dar uma consultoria, que irá te dar um determinado acompanhamento. Então, o orientador ele é uma peça-chave na criação, no desenvolvimento do seu projeto, mas principalmente porque ele é o elo de ligação entre você e a sua instituição. Ele saberá muito bem a questão dos prazos, ele saberá muito bem a questão do que você precisa entregar, ele saberá muito bem os pontos que os outros professores irão gostar ou não do seu projeto. Então, realmente, ele vai te dar uma visão muito interessante, muito específica, muito bacana ali daquele projeto, da parte positiva e da parte negativa também, né? Mas, para você definir esse orientador, o ideal é que você comece o quanto antes a pensar, a refletir em quem será esse seu orientador. Não deixa para pensar nisso quando está chegando ali no TFG2 ou no TCC2 de Arquitetura e Urbanismo, não, porque muitas vezes quando você vai atrás daquele professor em específico que você escolheu, que você definiu para ser o seu orientador, ele já está completamente ocupado. A gente precisa entender que os professores de arquitetura e urbanismo, né, os professores que atuam ali como arquitetos e muitas vezes têm, né, as suas disciplinas que eles dão aula, eles têm um tempo bem limitado e eles não conseguem muitas vezes pegar uma quantidade tão grande de alunos, ou até quando consegue, a maioria dos professores que são bons, que são os melhores orientadores, eles já estão ali com a agenda bem lotada, já estão com todas as vagas ocupadas. Então, o quanto antes você definir o seu orientador e o quanto antes você começar a conversar, ter um contato mais direto com esse orientador, melhor. Então, já eu vou até te falar sobre a minha relação com o meu orientador, como foi que eu defini-lo e como foi que eu trabalhei, né, um pouco dessa persuasão para que ele aceitasse ser o meu orientador. Porque sim, em algumas universidades, não são em todas, você precisa que o professor ele aceite ser o seu orientador. Porque ele tem a questão do limite de alunos que ele pode acompanhar. Ele tem também a questão das suas responsabilidades pessoais. Às vezes o orientador ele está saindo para fazer um pós-doc, ele está saindo para fazer um doutorado, ele vai fazer alguma viagem e não poderá orientar naquele período. Então, realmente existem várias especificidades, né? Existem vários pontos ali que podem fazer com que aquele orientador ele não possa te acompanhar naquele momento. Então, por isso, você precisa o quanto antes começar a pensar nesse orientador. Eu aconselho que a partir do sexto, sétimo período da graduação de Arquitetura e Urbanismo, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, já seria um bom momento para você começar a pesquisar, você começar a procurar
sobre aquele orientador em específico, definir quem será esse orientador. E acredito que sim, você já poderá começar a conversar com esse professor. Agora sim, não precisa virar aquele maluco correndo atrás, mandando WhatsApp, mandando e-mail, professor, nada disso. Hoje em dia é um pouco mais complicado porque tem a questão das aulas online, aulas presenciais, ainda está bastante indefinido isso, mas acredito que com as aulas presenciais, como acontecia e como voltará a acontecer, com essas aulas presenciais, isso se torna mais fácil de haver esse contato direto entre o aluno e o professor, onde o aluno ele poderá começar a conversar com esse professor. Foi mais ou menos o que eu fiz e como eu te falei, já, mais pra frente nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente como eu fiz a minha abordagem, um pouco do que rolou aí dessa minha relação com o orientador, mas o fato é que quanto mais cedo você definir, mais tempo você terá para começar a conversar com esse orientador e buscar se informar. Professor, olha só, em tal período, né, sei lá, 2022.1, eu vou fazer o meu TCC e eu queria que você fosse o meu orientador, eu queria que o senhor fosse o meu orientador, ou a senhora, pode ser uma orientadora também, sem problema nenhum. E eu gostaria de saber se pode ser, se você já está muito ocupado, se vai dar certo, se você estará aqui na universidade e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes esse professor, essa professora, ele vai falar o seguinte: não, pelo amor de Deus, não, daqui a 6 meses, ou um ano e meio, eu não sei nem o que é que eu vou estar fazendo da minha vida, eu não sei nem se eu vou estar aqui na universidade, eu vou estar vivo, sei lá, às vezes o orientador solta uma piadinha assim, porque realmente você não consegue reservar uma vaga com esse orientador com tanto tempo de antecedência. Mas o fato é que a ideia não é que você reserve uma vaga, a ideia é que você plante uma sementinha ali de pelo menos mostrar, ó, eu me chamo Vitor e eu quero orientar com você no meu TCC. Então você já vai pelo menos plantar aquela sementinha ali. Todos os momentos que você encontrar com aquele professor, o ideal é que você vá conversando. Professor, lembre de mim, viu? Lembre de mim que quando eu chegar no meu período, quando chegar no meu momento de fazer o meu TCC, principalmente o TCC2 ou o TFG2, eu quero fazer o meu TFG com o senhor, com a senhora, né? É importante manter esse respeito com o professor e tudo mais. Você já começa a conversar com ele, você já começa a conversar com ela. E aí, essa relação, você pode tentar aprofundá-la no momento que você, sei lá, ainda está no 7º período, digamos. Você terá mais um ou mais 2 períodos pela frente. Se você tiver a possibilidade de fazer algum projeto com esse professor, de pagar alguma disciplina que envolva esse professor, não deixe de fazer isso, faça e tente dar o melhor possível, né, lá nessa disciplina desse professor em específico, para você mostrar para ele que você é um bom aluno. Muitas vezes eu vejo em bancas onde o orientador fala que Vitor era um ótimo aluno, sempre foi um aluno muito bom. Eu já fui professor dele em outras disciplinas aqui do curso, e quando ele chegou para me convidar para ser orientador, eu já sabia que ele era um bom aluno, que seria um bom trabalho. Então isso faz uma baita diferença, sabe? Você está mostrando para aquele orientador que você vale a pena, né? Que vale a pena ele te acompanhar, que vale a pena ele te seguir naquele processo, né, daquele seu TFG, daquele seu TCC. Então não deixa de mostrar para esse professor quem é você e não deixa de mostrar que você é um bom aluno sim, não deixa de mostrar realmente, de exibir todo o seu potencial para que ele tenha já essa escolha desse lado. E aí, quando você chegar no seu TCC1 ou TFG1, geralmente, tá? Em algumas universidades, o orientador ele já está presente naquele TCC1, ou seja, ele já ajuda, ele já vai acompanhar aquele TCC1 e tudo mais. Mas nem sempre isso acontece, tá bom? Tem algumas universidades, como a minha, por exemplo, quando eu estudei aqui na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Federal aqui, no TCC1, a gente não tinha esse acompanhamento do orientador, apenas no final do TCC1 ou do TFG1 que a gente tinha ali
uma assinatura em um documento onde a gente colocava e o professor, o orientador colocava que seria o professor no próximo período. Então era meio que para forçar os alunos a, no final do TCC1, procurarem aquele orientador e já buscarem aquela assinatura. Então é até muito importante isso, que você saiba quais são as regras da sua universidade. Como é que você sabe isso? Perguntando, cara, pergunta aos alunos que já passaram, se você não tem muita vontade de sair perguntando na coordenação, na diretoria do seu curso, ou conversando com o responsável, né? Sempre tem um professor ali que é responsável pela disciplina do TFG ou do TCC. Então, se você não tem muita vontade de sair procurando esses professores, ou mandando e-mail, ou ligando, o que seja, cara, vai atrás de outros alunos. Conhece alguém que desenvolveu agora o TFG, fez o TFG1, fez aquela parte inicial, pergunta como foi, pergunta se já precisa definir o orientador, pergunta o que é que precisa entregar. Não deixa de perguntar, não deixa de se informar. Quem se informa está sempre um passo na frente. Informação é a coisa mais valiosa desse universo, né? Uma coisa mais cara que existe no mundo é exatamente a informação. Então busca por essa informação, tá bom? Busca por essa informação do TCC1 e do TCC2 também. Por quê? Porque aí, como eu estava te contando, no meu TFG1, no meu TCC1, eu precisava no final ter a assinatura daquele orientador. Cara, se você já, desde alguns períodos anteriores, conversou com aquele orientador, falou com ele, mostrou para ele que você queria tê-lo, se você já vem falando para ele, olha, eu quero fazer o meu TCC com o senhor, eu vou fazer esse TCC contigo e vamos lá e tal. O ideal é que você, sabendo que no final do TCC1 você precisa daquela assinatura daquele orientador, repito, como foi o meu caso, mas não necessariamente será o seu. Lembra que cada instituição tem as suas próprias regras, tem a sua própria forma de lidar ali com o TCC de arquitetura e urbanismo, mas você precisa saber dessas regras porque você vai se planejar de como você vai abordar esse professor, como foi o meu caso, que eu já busquei o meu orientador e eu falei para ele, olha, no final do TCC1 eu preciso da sua assinatura para fazer, para ter a confirmação, né, que o senhor será meu orientador e tudo mais. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E eu vou explicar o que é que aconteceu no momento que eu falei isso com o meu orientador. Mas o fato é que no final do TCC1 precisava dessa assinatura. Se você precisar fazer o TCC1 já com o orientador, tem algumas universidades que eu já acompanhei alguns alunos que aconteceu isso, que já precisava no TCC1 ter o orientador ali do lado, acompanhando, desenvolvendo o projeto. Não é tão comum de a gente acompanhar esse tipo de situação, mas poderá acontecer com você, né? Isso aí pode ser uma regra da sua universidade e tá tudo bem, não tem nada de certo ou de errado com isso não. Mas aí o fato é que no TCC1 você provavelmente já terá que ter esse seu orientador definido, e quando você chegar no seu TCC2, se você chegou no TCC2 e não tem o orientador definido, cara, aí você terá que contar com a sorte, né, provavelmente, para pegar algum orientador legal, porque provavelmente os bons orientadores, ou aqueles orientadores que costumam desempenhar um melhor trabalho ali na universidade, que são os mais conhecidos, que são os que os alunos tiram melhores notas, porque o professor dá um bom acompanhamento, ou o professor defende muito bem aquele aluno no momento da banca final. Então, esses professores, eles provavelmente já estarão com a sua agenda lotada, porque sim, os professores, eles têm um limite, né? Eles não conseguem pegar todos os alunos que querem fazer ali o acompanhamento, que querem ter aquele acompanhamento com ele, né? Então, realmente, vai ficar um pouco mais complicado, e existem instituições que fazem até sorteio, né? Vamos pegar aqui os alunos e vamos sortear com os professores que ainda têm vaga. E aí, se isso acontecer, você corre o risco de ficar com um professor que não faz um acompanhamento tão interessante, um professor que falta muito as orientações, que você terá que caminhar muito de forma individual, que não vai ter aquele suporte, né, que o aluno precisaria ter no momento mais difícil da graduação de arquitetura e urbanismo. Mas o fato é que o quanto antes você
fizer essa pesquisa e fizer essa busca pelo orientador, melhor para evitar esse tipo de situação, tá bom? E aí eu te prometi que contaria a minha história, né, do meu orientador, de como foi em 2018 para 2019, como foi fazer o meu TCC de arquitetura e urbanismo, o meu TCC nota 10, que está até aqui, o meu resultado, meu livrinho, anda sempre comigo, anda sempre aqui do meu lado, tem um carinho imenso pelo meu TCC nota 10. E aí assim, quando eu desenvolvi o meu trabalho, né, quando eu fiz o meu projeto, como eu falei, 2018 para 2019, tinha acontecido uma greve na universidade, tava uma loucura essa questão dos períodos. E aí o fato é que, quando eu desenvolvi esse meu projeto, ninguém fazia caderno, ninguém fazia isso aqui em 2018, né, gente? Pelo amor de Deus. Até hoje em dia é bem raro de encontrar a galera fazendo, mas já acontece muito mais do que há 3 anos atrás e tal. E aí quando eu fiz esse meu projeto, todo mundo falou muito com o meu orientador e eu até brincava com isso, falando que eu fui um aluno muito chato, eu fui um aluno que não dei descanso para ele, né? Esse meu orientador, ele sempre falava isso. Eu sou um pouco assim, um pouco agitado e realmente dei um pouco de trabalho a ele, eu vou contar um pouco como aconteceu. Vamos lá. Desde o 5º período que eu penso no TCC, porque eu pensava, né, no meu TCC de arquitetura, eu não pensava assim, vou definir o meu tema, mas eu começava a pensar no que eu poderia fazer para agilizar aquele processo, porque eu via que os meus amigos que eram dos outros períodos, que as pessoas que eu conhecia que eram dos outros períodos, eles tinham muito trabalho, eles ficavam noites e noites sem dormir, o pessoal ficava maluco assim, não dormia, só comendo açúcar, né? Só comendo doce, maluco lá, desenvolvendo o TCC e tudo mais. E no final das contas, o projeto não ficava tão interessante. Eu dizia, meu Deus do céu, eu vou passar um ano, né, da minha vida, o último ano da graduação, o ano mais importante ali, me matando para desenvolver um trabalho, para desenvolver um projeto. E no final das contas ainda não vou fazer um projeto legal, não. Tenho que fazer alguma coisa diferente, não dá para ser assim. E aí por isso que eu já foquei na questão da representação gráfica, no desenvolvimento de aprender programas, né? No final eu aprendi programas voltados para o design gráfico, que eu adaptei para a arquitetura, como Photoshop, Illustrator e InDesign. E aí essa habilidade, ela me ajudou muito no TCC, mas principalmente porque eu já comecei a pensar no futuro, já comecei a pensar nesses passos à frente e tudo mais. Inclusive eu tenho um vídeo falando de como eu criei o TCC Nota 10, acho que é o primeiro vídeo do meu canal do YouTube, o primeiro vídeo lá do IGTV que eu postei no Instagram, vale a pena dar uma conferida lá, é bem interessante esse vídeo, eu estou realmente mostrando tudo o que aconteceu. Mas a relação com o meu orientador, acredito que desde o 6º período que eu comecei a conversar com ele, eu já tinha feito algumas disciplinas do curso de arquitetura com ele. Ele era professor de projeto e também era professor de outras disciplinas. Eu cheguei a pagar, acho que, projetos de tecnologias, que eram disciplinas voltadas a aprender sobre técnicas construtivas, né, que envolviam tecnologia. E era bem interessante, e ele era um professor muito, muito bom. Inclusive, ele era um dos únicos professores da universidade que não tinha dedicação exclusiva, ou seja, que não era só o professor da universidade, e nada contra isso. Tinham professores que eram ótimos da instituição, que ainda estão lá e tudo mais, ou tem alguns que já saíram, que já se aposentaram, mas que eram extremamente acadêmicos. E eu, como queria fazer um projeto de arquitetura, eu queria muito fazer com esse professor, porque além de ser um professor que era muito voltado para o meio acadêmico, ele também já tinha atuado, ou ainda atuava muito com a questão de projetos de verdade, com projetos de arquitetura. E, cara, é outra visão, né? Você tem acompanhamento de um professor que atua com projetos, que desenvolve projetos ali, que a realidade dele é embasada na arquitetura realmente, não só na teoria. E novamente, não tem nada de errado com os professores que são muito voltados para essa parte acadêmica, essa parte teórica, mas no meu caso eu sentia que sim, seria um diferencial ter um professor, ter um orientador que fosse voltado para este meio. E aí o que é que aconteceu? Esse professor, ele
desde o começo, quando eu comecei a conversar com ele sempre me falava, não, tá bom, Vitor, eu sei que você quer fazer o seu TCC comigo e tudo mais. E eu lembro que eu até falava, não, eu quero fazer uma coisa bem diferente, assim, um projeto diferente. Eu gosto muito de representação e quero fazer uma baita representação. Ele dizia, tá bom, tá bom. Sabe aquele pivete aperreando a gente, abusando, né? Enchendo o nosso saco ali. Ele bem, não, tá bom, sai aqui, moleque, tal, e tudo mais. Mas assim, desde o início ele já me falava, Vitor, é o seguinte, eu vou sair para fazer o meu doutorado, né? No exterior. E aí eu estou tentando sair. A minha esposa, a esposa dele, era professora também da universidade. E aí ele sempre falava, minha esposa acabou de sair para fazer o doutorado e eu estou só esperando ela voltar para poder fazer. Provavelmente será no ano que você vai fazer o seu TCC. E aí eu fiquei, eita, pronto, agora vai, né? Agora dançou. Eu pensando aqui no meu TCC, pensando em tudo. E aí agora a gente vai... Eu vou dançar porque eu não vou conseguir fazer mais o meu TCC com esse professor que eu queria e tal. E aí, eu não desisti, né? O pior é que eu nem tinha um plano B e eu não recomendo que você faça isso. O ideal é que nessa situação, se eu tivesse um plano B, né? Não seria ruim ter um plano B ali, mas é que realmente eu não tinha naquele momento, não vou mentir. Eu até falhei nesse ponto, deveria ter pensado em uma outra situação, mas eu foquei em tentar ficar com esse orientador e tentar realmente dar uma sorte, né, de ter esse orientador ali para conseguir fazer o meu projeto comigo. E aí, no final das contas, todos os períodos eu ia lá e quando eu cruzava por ele na universidade, como eu falei, era presencial o curso, né, a gente sempre... Eu estava lá na universidade de segunda a sexta, de manhã e de tarde, o meu curso era integral, não era nem de manhã nem de tarde, era de manhã e tarde, todo santo dia ali na universidade. E aí eu sempre cruzava com ele, assim, sabe, pelos corredores ou nas salas, mesmo quando não estava pagando nenhuma disciplina com ele, e eu sempre falava, professor, lembre de mim, ele já sabia, tá bom, Vitor, sai aqui, tá bom, Vitor. Era aquela coisa, ficar lembrando, sabe, dando aquele toque, lembrando que você tá ali, falando, mostrando, porque se o professor não sabe nem que você existe, se nem te conhece, se nem te acompanha, ele realmente não vai lembrar, né, de você, ele realmente vai ser mais complicado de você estar em uma das prioridades dele no momento que ele for definir quem serão os seus orientandos. E aí, no final das contas, quando eu fui fazer o meu trabalho, tinha, como eu falei, tinha acontecido uma greve na universidade que durou quase um ano, né? Ou foi mais ou menos um ano, foi bem longa, foi uma greve bem pesada, acho que foi a pior greve que eu peguei na universidade. Eu peguei 2 greves na universidade, não tive muita sorte nessa questão, mas aí, quando eu fui desenvolver o meu trabalho, devido à greve, aquele orientador, né, ele não conseguiu sair para fazer o seu doutorado fora do Brasil. Ele terminou tendo que ficar mais um período na universidade e foi justamente o período que eu fiz o meu TCC. Assim que eu terminei o meu período, ele viajou, ele foi fazer o doutorado dele. E eu vivo dizendo isso, que foi uma sorte bem grande que eu dei naquele momento, né? Não falo sorte em questão da greve, não quero entrar realmente nesse mérito, mas acredito sim que se eu não tivesse feito o meu TCC com aquele professor, com certeza o resultado seria diferente, porque aquele professor ele foi muito importante no meu desenvolvimento do meu projeto, na minha representação. Por quê? Porque ele era um professor que tinha bastante conhecimento de projeto e a forma com que ele projetava era a forma com que eu projeto até hoje, na verdade, né? Quando eu sou contratado para fazer um projeto, quando eu mentoro os meus alunos no desenvolvimento projetual e eu passo dicas de como ele pode começar, como ele pode desenrolar aquele projeto, eu sempre levo muito em consideração a forma de projetar que esse professor me passou. Inclusive, existiam outros professores na universidade que eram até mais conhecidos, mais conceituados, que eram até premiados em concursos, né, por concursos até internacionais, e que eu não gostava, eu não me identificava com aquela metodologia daqueles professores, né, até professores
como eu falei, que eram conhecidos internacionalmente na instituição, né, que tinham premiações e tudo mais, que tinham uma quantidade enorme de alunos querendo fazer o TCC, querendo orientar com o TCC com esses professores, e eu não queria, porque eu não tinha, primeiro, não tinha esse contato com esse orientador, com esse professor, e segundo, que eu não me identificava com o método aplicado por ele na hora de desenvolver o projeto. E isso é muito importante, sério. Nossa, você não tem noção de como isso é importante, porque se você não se identifica, se você nem sabe qual é o método utilizado por aquele professor na hora de desenvolver o projeto, isso vai dificultar muito, porque além de pensar no projeto que você vai desenvolver, você vai ter que aprender sobre aquele método e tentar desenvolver aquele método em cima do seu projeto. Olha o nível de dificuldade que se apresenta quando isso acontece. É bem maior mesmo. Como eu já tinha feito disciplinas de projeto com aquele professor, eu já sabia como era a forma que ele costumava trabalhar, já sabia que eu gostava, que eu me identificava, já sabia que eu poderia chegar em um resultado interessante de projeto a partir desse método aplicado e que eu entendia como um método bastante interessante. Como eu falei, até um método que eu utilizo até hoje para poder criar os meus projetos, para poder sair de um conceito partido e chegar realmente num volume final, com todas as plantas definidas, com os fluxos, com as circulações, com tudo adequado, né, solucionado para aquele projeto. Então, assim, essa identificação com esse orientador, essa relação com esse orientador, essas outras disciplinas, seja de projeto ou não, mas principalmente de projeto, que você consiga pagar com aquele orientador, é a melhor forma de você definir quem vai te ajudar e é a melhor forma de você manter contato com aquele orientador. Muitas vezes eu já vi os alunos falando, eu nunca paguei nenhuma disciplina com esse orientador, mas terminei escolhendo ele porque outras pessoas falaram que ele era bom. Não vai por essa. Né? Não vai pelo que as outras pessoas estão falando, vai pelo que você se identifica, vai pela sua experiência, vai pelo que você aprendeu. Afinal de contas, poxa, você passou ali 4 a 5 anos naquela universidade, fazendo projeto e tudo mais. Será que você não tem nem voz de escolher o seu orientador e vai ter que ir pela voz de outra pessoa que está indicando determinado professor porque acha que aquele professor é interessante? Não é assim que a coisa funciona, tá bom? E outra, já tive vários alunos que fizeram um projeto com determinados orientadores, onde aquele orientador era meio conhecido como carrasco daquela universidade, vários outros alunos haviam falado mal daquele professor, e o professor foi simplesmente um anjo com aquele aluno em específico, né? Ajudou aquele aluno e tudo mais. E nada de certo ou de errado com isso. Tem determinados professores que têm a sua forma de lidar, têm a sua metodologia, tem o seu conceito, né, de cuidado com o aluno, ou de contato, ou de forma de falar com o aluno, e está tudo bem, cada um com o seu jeito, né, cada um que sabe a sua forma de lidar ali no seu trabalho. Então, esse professor, ele pode lidar com o aluno de um jeito e pode lidar com outro aluno de outra forma. Isso aí não existe, tipo, verdade absoluta de, nossa, esse professor é totalmente bom ou esse professor é totalmente ruim, a gente não pode descartar de forma alguma. Mas o mais importante é você entender que cada projeto de arquitetura é um projeto, cada caso é um caso em específico, cada TCC é diferente do outro. Claro que às vezes esse comportamento do orientador ele termina se repetindo, um orientador que não é tão presente, um orientador que costuma faltar um pouco, então esse orientador ele pode até ser diferente com você, mas muitas vezes ele termina repetindo esses atos. Mas o mais importante é a sua experiência, é o seu contato. De novo, o meu orientador ele era muito bom, mas ele tinha sim as suas falhas. Ninguém é perfeito, tá? Ninguém vai acertar em tudo e ninguém vai errar em tudo também. Tem gente que acerta mais, tem gente que erra mais, tá tudo bem. Mas o que você precisa entender é que você precisa de alguém que vá te levar a um outro nível, que vá te ajudar a desenvolver um projeto mais interessante. E só você pode fazer essa decisão. Não deixa para que os outros decidam. Não deixa para que a universidade faça ali um sorteio e te coloque com a pessoa que você não quer.
tenham um plano A, tenham um plano B, tenham um plano C, não façam igual a Vitor, não façam igual o que eu fiz, que eu só tinha um plano A e fui até o fim em busca daquele plano A. Foi legal porque deu certo? Foi, mas imagina se não tivesse dado certo. No final das contas, provavelmente eu ia ficar com uma pessoa ali que eu não tinha contato nenhum. E o ideal seria sim que eu tivesse um plano A, um plano B, quiçá um plano C para desenvolver ali o meu TCC, né, com pessoas que eu imaginava que iria dar certo. E aí, assim, o meu orientador, cara, ele foi, como eu falei, muito bom, mas ele não era perfeito. Eu já sabia, né? Na verdade, eu já conhecia outros alunos que haviam orientado com ele. E assim, isso é extremamente importante, tá? Não deixa de conversar com outras pessoas que orientaram com esse professor, não, porque são essas pessoas que vão te dar o verdadeiro boletim, né? O verdadeiro sinal se você está fazendo a escolha correta ou não. Eu conhecia várias pessoas no plural, não era só uma. Eu chegava para conversar com essas pessoas, olha, como é que foi orientar com o professor fulaninho? Foi legal, foi interessante orientar com ele, foi bom. E aí todo mundo dizia, foi muito bom, foi muito bom. Todo mundo sempre fala assim de forma bem superficial, né? E aí eu sempre falava, não, mas calma, como é que foi? Ele era presente, eu realmente fazia uma análise assim. A maioria das pessoas que eu perguntava, eu tinha um certo contato, ou era amigo mesmo, tal, ou conhecia bastante da universidade, mas eu sempre perguntava, eu quero saber o que eu estou pensando em fazer o meu TCC com ele. E aí eu queria saber se realmente é uma boa escolha e tudo mais. Não tenha vergonha de perguntar, cara, é uma coisa importante, né? Mesmo que você não seja amigo da pessoa, cara, Instagram, WhatsApp tá aí pra isso, né? Conversa com a pessoa. E aí a pessoa sempre me dizia, olha, sim, na parte de desenvolvimento projetual ele era muito legal, ele foi muito bom, ele foi muito importante. Agora eu senti que primeiro ele faltava um pouco e que ele não puxava tanto assim no meu projeto, meio que me deixava andar com as minhas próprias pernas. Foi algo que eu escutei muito, que ele deixava um pouco solto o aluno e deixava o aluno andando com as próprias pernas ali. E aí eu comecei a pensar, será que é tão bom assim esse orientador? Será que eu vou ficar com ele realmente? E aí o que eu pensei, refleti e fiz no final das contas foi, eu sabia que ele teria essas questões, e aí eu comecei a me puxar mais do que ele puxava. Vou lhe dar um exemplo. Sempre que eu ia para uma orientação, tinha uma orientação presencial uma vez por semana lá na universidade, e aí ele sempre pedia para que eu imprimisse, que ele não gostava de ver o projeto no computador, né? Quando já tinha chegado nessa parte de projetar, que foi a maior parte do acompanhamento, dos assessoramentos com esse professor. E aí ele dizia que não gostava de ver na tela do computador, que era sempre para plotar, para imprimir e levar, né? E tudo mais, né? O bolso que lute para pagar todas essas plotagens uma vez por semana para levar lá. Mas enfim, no final das contas deu certo. E aí eu levava essas pranchas e ele sempre ia corrigir, pegava a caneta vermelha assim, ele era bem agressivo nas orientações e riscava, fazia uns riscos malucos lá. E aí quando eu tinha orientação com ele, ele sempre pedia, Vitor, próxima semana eu quero ver a planta baixa do térreo. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Ele dizia, eu quero ver a planta baixa do térreo na próxima semana, desenvolvida agora para você me mostrar. E aí eu levava a planta baixa do térreo, a planta baixa do subsolo, do primeiro pavimento do subsolo, do segundo pavimento do subsolo. Tipo assim, eu sempre pensava no triplo. Para mim era o triplo ou nada. Então, por que eu fazia isso? Porque a partir do momento que eu estava fazendo aquilo, eu estava sobrepondo uma lacuna que eu já sabia que existia com esse determinado orientador. Então, é isso que é mais importante de você conversar com as outras pessoas, que você estará um passo à frente. E ele gostava, ele sentia que isso fazia bem para o meu projeto, ele sabia que isso estava me cansando sim, mas era algo que estava me fazendo ir longe, ele sempre até brincava, eita, aí gosta de trabalhar, viu, não sei o quê, porque vamos lá, ele pedia, eu quero que você traga esse corte que eu vou traçar aqui, eu sempre dizia, professor, vamos traçar mais outros 2 cortes, que eu quero, em vez de trazer um, quero trazer 3, ele dizia, Vitor, mas calma, vamos fazer quantos cortes? Eu disse, não, bora pensar aqui, vamos desenvolver, acho que eu fiz uns 5 cortes, e aí eu disse para ele, cortes no projeto, né? E eu disse para ele, vamos traçar já os 5 cortes, determinar onde são os 5 cortes, e aí na próxima semana eu quero trazer 3, não vou trazer um não, vou trazer 3.
Isso fez uma baita diferença no meu planejamento, no meu cronograma ali, porque eu estava sempre um passo à frente do cronograma desse professor, né? Porque muitas vezes o orientador, o cronograma dele está na cabeça dele, é a experiência dele, e eu não queria isso. Eu queria ter o meu cronograma, eu queria estar um passo à frente desse cronograma da cabeça dele, para no final das contas não ter nenhum desespero. Então eu só tive esse conhecimento, eu só tive essa forma de lidar, que deu muito certo. No final das contas eu terminei o meu trabalho com mais de uma semana de antecedência. Deu tempo de imprimir, de encadernar, de fazer a costurazinha aqui no tipo de... costura mesmo, foi costurado na linha, não foi por mim, tá? Mas deu tempo de fazer tudo isso e no final das contas fazer aqui o meu TCC nota 10, que foi muito bom, né? Foi uma experiência muito interessante. Então, era isso que eu queria te mostrar, era toda essa minha experiência e essa forma de você lidar, de você acompanhar com o seu orientador, que é uma das partes mais importantes desse projeto. Me conta o que é que você achou desse vídeo, me conta, me fala sobre o seu orientador, eu quero saber mais sobre você. E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!